E vamos falar de Santos e Atlético Mineiro, que se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O Santos, que vem de uma derrota para o Internacional de 1-0 jogando no Beira-Rio, e o Atlético Mineiro, que venceu a equipe do Fluminense no estádio do Mineirão por 2-0. As duas equipes ainda não emplacaram uma sequência positiva nos últimos jogos. O Santos, com o Orlando Ribeiro, teve sim, uma melhora em relação ao técnico Lisca, mas ainda não consegue ter uma sequência de vitórias, de resultados positivos. E também o técnico Cuca, que desde quando voltou no Atlético Mineiro vem oscilando bastante. Então vamos falar sobre esse confronto, as prováveis escalações, os desfalques do Santos e mostrar também a tabela de classificação. Mas antes disso, quero te dar aquela dica para você baixar o aplicativo da OneFootball, o link tá na descrição, porque lá na OneFootball você acompanha o tempo real de Santos e Atlético Mineiro e também de outras partidas que estão rolando, e você também tem acesso a tudo que está acontecendo em outras ligas pelo mundo, não apenas do Campeonato Brasileiro. Então o link está na descrição, ou se você preferir, através do QR Code que está aparecendo na sua tela. Bom, vamos começar então a falar sobre esse jogo de quarta-feira, que terá transmissão da Globo em TV aberta e também no Premier FC. Esse jogo, como eu disse, ainda é uma busca do Santos para, quem sabe, conseguir uma vaga no G8, numa pré-Libertadores, e a equipe do Atlético Mineiro também confirmar a sua ida para a Libertadores de forma direta ou, quem sabe, uma pré-Libertadores na próxima temporada. Então vamos à tabela de classificação mostrar a situação de momento. Hoje o Atlético Mineiro tem 43 pontos na 7ª colocação, logo abaixo vem o América. O América hoje é o time que o Santos tem que ficar observando em relação ao G8. Por conta do resultado da Sul-Americana, que o São Paulo foi derrotado pelo Del Valle, não teremos G9, somente G8. Então o Santos começa aí a fazer os cálculos, para conseguir chegar numa 8ª colocação, quem sabe. Não depende só do Santos. Mas, sonhar é de graça, seguimos sonhando. E sempre para quem tem curiosidade, quem tá lá na parte do Z4, Juventude, que inclusive é o próximo adversário do Santos, na próxima rodada. Tem o Atlético Mineiro, o Atlético Goianiense, que o Santos ainda vai enfrentar também no Campeonato Brasileiro. O Avaí, que o Santos também vai enfrentar no Campeonato Brasileiro. Esse jogo será na Arena Barueri. E também tem o Cuiabá. O Cuiabá a gente já enfrentou recentemente e empatamos. Então esse é o cenário de momento do Campeonato Brasileiro, tá certo? Bom, vamos então começar a projetar esse confronto, escalações de Santos e Atlético Mineiro, mas começando, obviamente, pela questão de desfalques, Quais jogadores do Santos nós não teremos para essa partida de quarta-feira? Começando pelo Michael. O Michael está no departamento médico com uma lesão considerada moderada na coxa, então não tem nem previsão de quando ele volta a ficar à disposição. O Madison também, que já tinha perdido vaga, por questão técnica para o Natan, tá com um problema na mão, teve uma fratura, também não tem previsão de quando ele volta a ficar à disposição, quem sabe para ser relacionado, enfim, mas já tenho a impressão que o Natan ganhou essa posição. Também não teremos o Camacho, que está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo, e um desfalque de última hora para o banco de reservas, acredito que não seria titular, é o Gabriel Carabarral, que por questões familiares, de saúde, problema de saúde na família, foi liberado pela diretoria do Santos para que ele viaje à Argentina. Então esses são os desfalques do time do Santos para a partida. Dito isso, vamos então a uma provável escalação do Santos, que deve ser composta por João Paulo, Natan, Luiz Felipe, Bauerman e Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, de volta depois de ser preservado na partida contra o Inter, Carlos Sanches e Luan, Ângelo Soteldo e Marcos Leonardo. Ou seja, logo de cara nessa escalação, ao que tudo indica, que teremos um 4-3-3. O Santos meio que abandonando esse 4-4-2, que foi apenas uma partida, aquele jogo contra o Atlético Paranaense, onde eu confesso que eu gostei.
Confesso que eu gostei do time do Santos, a gente até deu uma torcida de nariz, né, quando saiu a escalação inicial, principalmente pelo meio campo, que a gente falou que poderia ser um meio muito pesado, muito lento, mas acabou dando certo, um Santos criando bastante oportunidade, como fazia tempo que nós não víamos isso. Agora, essa escalação, né? Vamos por partes. Felipe Jonathan acaba retomando aí a posição de titular. O Lucas Pires não teve uma partida brilhante, né? A ponto de tomar a titularidade. Então volta naturalmente Felipe Jonathan, que estava suspenso. Rodrigo Fernandes, que foi preservado contra o Inter, né? Já tinha condições físicas, mas acabou ficando para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Aí, essa questão do Sanches que me chama um pouco de atenção. Não gostei do Sanches contra o Atlético Paranaense e não gostei do Sanches contra o Internacional. É um jogador que pouco colaborou, não tem intensidade e também acabou não ajudando nem de forma ofensiva e nem de forma defensiva. Outros jogadores, né, que jogaram nas últimas rodadas, de alguma forma, mesmo que pouco, acabaram colaborando. Então, ok. Agora, o Sanches não me agrada tanto essa escalação. Sinceramente, ou eu voltaria com o Zanocelo, e olha que o Zanocelo não vem fazendo boas partidas, né? Mas eu acho que para essa função de segundo volante, talvez ele encaixe melhor que o Carlos Sanches. O Sanches não consegue ser segundo volante, não é a dele. O do Sanches ele tem que jogar um pouco mais avançado, sem essa responsabilidade de ficar indo e voltando para ajudar na marcação, né? Contra o Inter deixou bastante espaço ao lado do Camacho. Então, ou eu voltaria com o Zanocelo ou até mesmo o Sandri. O Sandri que aos poucos está sendo inserido pelo Orlando Ribeiro, né? A gente não sabe como que está o Sandri, perdão. Faz tempo que ele não joga vários minutos, né? Mas quem sabe, eu acho que seria uma aposta. E até mesmo para ajudar ali o Rodrigo Fernandes, porque o Sandri, ele tem uma boa saída de bola e também, né, quando ele estava jogando bem, o Sandri, né, vamos falar assim, mais no passado, ele também ajudava na marcação, fazia alguns desarmes e tal. Eu sempre falo aqui que eu tenho sempre a lembrança do Sandri na Libertadores, que para mim jogou muita bola, mas acabou se machucando, né, então ainda não voltou a ser aquele Sandri, mas quem sabe. E aí, o Luan contra o Atlético Paranaense foi bem, não só pelo gol, mas acho que pelo comportamento do Luan, gostei. Agora, contra o Inter foi muito discreto. Muito discreto. Sem o Gabriel Carabarral, não sabemos se o Bruninho vai pro jogo ou não sei. Acho que dá para manter o Luan. Agora, a minha questão é Ângelo, Soteldo e Marcos Leonardo. Eu deslocaria o Soteldo da ponta para jogar mais ali no meio campo. Acho que pode funcionar melhor. Até falei isso em live. Eu acho que o Soteldo jogando como ponta, ele está sendo facilmente marcado pelos adversários. O técnico adversário já sacou que se ele colocar 2 jogadores marcando o Soteldo fica sumido do jogo. E aí você facilita, né, que o Santos não consiga ter tantas ações ofensivas assim. Então acho que para você facilitar a vida do Soteldo, para ele conseguir enganar melhor a marcação, eu colocaria ele mais no meio campo. Minha opinião, e deixava o Ângelo flutuando ali, né, entre esquerda, direita, um pouco mais ali pelo meio, né, flutuando livre o Ângelo e o Marcos Leonardo também, torcendo, né, para que a gente consiga alimentar o Marcos Leonardo, que eu acho que vem sendo um problema também, essa questão de bolas, né, em boas condições que o Marcos Leonardo vem recebendo. O Marcos Leonardo também que não vive um grande momento, em 2 meses fez apenas 2 gols, mas eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que também tem meia-culpa do atleta, mas também a bola não chega em tantas condições assim que um centroavante precisa. Centroavante, não só o Marcos Leonardo, porque quando o Angulo jogava, quando o Juan Seco jogava, era a mesma história, tá certo? Então essa é a minha opinião em relação à escalação do Santos. Me fala aqui nos comentários o que você gostou, o que você mudaria. E aproveita também e já deixa seu palpite pro jogo. Agora, escalação do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que tem um tabu aí de que não ganha do Santos há mais de uma década na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Espero que continue assim. Então, Everson, Guga, Gemerson, Júnior Alonso e Dodô.
Alan, Otávio e Zaracho, Ademir ou Eduardo Sacha ou Vargas, Pavon e Hulk. Então existe aí uma dúvida, né, no ataque do Atlético Mineiro para enfrentar esse Santos. É um time que do meio para frente, né, principalmente o ataque com Ademir, até mesmo o Pavon, enfim, é um ataque que tem uma certa velocidade. É aquela velha história que a gente comentou contra o Inter. Você também precisa encaixar bem a sua marcação no meio-campo para você não sofrer tanto. Os laterais do Santos também precisam ficar de olho, tanto Felipe Jonathan como o Natan, para as descidas dos pontas do Atlético Mineiro, que é uma equipe que tem muita qualidade do meio para frente. Zaracho também é um jogador de qualidade, o Hulk é um jogador chato de marcação, né? Então tem que tomar cuidado com esse time do Atlético Mineiro. Repito, não vem com uma sequência avassaladora de vitórias. É um time que vem oscilando com o técnico Cuca, mas é um time que tem jogadores de qualidade. No banco de reservas também, o Atlético Mineiro tem mais opções técnicas, digamos assim, do que o Santos. Então, acredito que vai ser um jogo bem aberto, que tanto o Santos como o Atlético Mineiro vão buscar os gols. Só que aí vai caber ao Santos e ao Atlético Mineiro aproveitar os espaços que as duas equipes vão dar. Vamos torcer para que a gente consiga essa vitória. Precisamos da vitória, precisamos desses 3 pontos para principalmente aproveitar a próxima rodada, que é contra o Juventude, lanterninha do Campeonato Brasileiro, e no melhor dos mundos, 6 pontos conquistados jogando em 2 jogos seguidos na Vila Belmiro. Temos que focar nisso. Santos tem que voltar a ter um bom desempenho. Repito, teve um bom desempenho contra o Palmeiras, infelizmente foi derrotado. Teve um bom desempenho, uma das melhores partidas do Santos nos últimos meses, acho que não é exagero a gente falar, né, contra o Atlético Paranaense. Contra o Inter já teve uma queda, vamos ver qual será esse Santos contra a equipe mineira do Atlético Mineiro, tá bom? Grande beijo para vocês, deixa aqui o seu palpite para esse jogo entre Santos e Atlético Mineiro. Não se esqueça que depois do jogo nós temos a nossa tradicional live pós-jogo. E ó, agora que terminou o vídeo, corre lá para você baixar o aplicativo da OneFootball e ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol, especialmente no Santos Futebol Clube. Grande abraço para vocês, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.